Voltamos com o nosso jornalístico Capim Sem Censura, aqui pela sua Capim FM 107,9, a voz da princesa. Só para alertar ao público que está acompanhando pelo Facebook, vocês viram agora no intervalo muito gesto aqui do WS e do Marcos Gonçalves, era um defendendo, um dizia, não, o governo Bolsonaro não está muito bem, o outro disse que ele está bem, e começou esse embate aqui na hora do intervalo. Acho interessante que o Luiz Neto gosta de apagar o fogo com gasolina, né? É verdade. Ele apaga fogo com gasolina. Interessante. Deixa eu dar uma passadinha aqui na nossa live do Facebook, agradecer a todos que estão ligadíssimos na nossa TV Rádio Capim. O nosso amigo Dico Som está dando boa tarde a todos da Mesa Redonda, um ótimo programa. E que Deus abençoe todos, amém. Que assim seja, um grande abraço. O Severino Silvio está dando boa tarde, meu amigo. E também está aqui, deixa eu ver, o Dixon, manda os parabéns para a mãe de Clécio, a Irani. E que Deus abençoe ela sempre. O Edivan Ferreira está aqui, boa tarde, está em São Paulo. Um grande abraço ao Edivan Ferreira. O nosso amigo vereador Wilson Cavalcante, aqui já marcando presença. Boa tarde aos amigos Marcos Gonçalves, Luiz Neto e William Santos. O Dixon Marcos, em Cuité tem muito bolo baeta. O Dico foi quem começou essa história do bolo baeta. Quem também está acompanhando aqui, ó, o Ronieri está dizendo, ligado no programa, um abraço para os amigos William Santos e Luizinho. E o jornalista Marcos Salles, lá de Mari, está acompanhando o programa, viu? Nosso grande amigo Marcos Salles, gente da melhor qualidade. A Patrícia Franceline, boa tarde, estou na escuta. Aproveitando o nome da Patrícia, mandar um abraço aqui ao pessoal que fazem o Rogério Ferragem. O Dixon diz o seguinte, Marcos, Luiz Neto, gostaria que vocês comentassem sobre o Colégio do Estado de Cuité. O prefeito quer transferir para a prefeitura. Eu não tenho dúvida nenhuma. Toda prefeitura que tivesse colégio do Estado ainda na mão é para transferir para o município, para o colégio do Estado. Quer ver aqui o colégio do Estado quer transferir para a prefeitura? Eu acredito que não. Era o contrário. É o contrário. Não? Eu acredito que lá está ainda sendo ministrado pela prefeitura e ele quer passar para o colégio, para passar para o Estado. É o contrário, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E aí é o certo. É o certo. Meu amigo Luiz Neto, vamos nessa sequência ou vamos daqui para lá? Quem comanda é você. Vamos no sentido fuso horário, então? Então, já dá o boa tarde aqui ao presidente. E definir, né? O presidente da Câmara lá de Sapé, porque senão a gente falando aqui tanto em Bolsonaro, vão dizer, eita, até que filme trouxeram o presidente, eu quero ver agora o que é que eles vão dizer na frente de Bolsonaro. Dizer o seguinte, vocês estão que comentaram, e aí por isso que me surgiu a pergunta agora, com relação a essa pretensão do Luizinho ser, e é muito bom, viu, Luizinho? Eu vou dizer primeiramente, assim, aquela coisa, até te comentava lá na sua sala, é interessante que pessoas que têm um cargo de relevância e têm essa simplicidade, né? Ser conhecido como Luizinho, né? Doutor Luiz, não sei o que, mas então já quero lhe parabenizar por esse detalhe. E dizer o seguinte, como eu estava comentando aqui essa sua pretensão a prefeito lá na cidade de Sapé, aí eu pergunto o que é que você mesmo disse que lhe capacita a ser não um pré-candidato, mas ser o prefeito de Sapé. Meu amigo William, vamos deixar aqui as três perguntas e depois ele responde na sequência. Né? A primeira é a sua, essa. A primeira é essa. Com relação à questão da pretensão. O que é que capacita ele a ser prefeito lá na cidade de... Não, a minha pergunta ao vereador presidente Luizinho, Marcos, é o seguinte, eu gostaria que ele falasse aí, ao longo desses anos, a experiência que ele tem como vereador e presidente da Câmara, já várias vezes, essa que é a verdade, né? E eu gostaria que ele destacasse aí essa trajetória política dele, como você bem falou, todo mundo conhece ele lá em Sapé como vereador Luizinho, né? E aí ele tem uma longa história na política da cidade de Sapé e da nossa região. Eu queria que ele destacasse aí, né, essa trajetória dele à frente como vereador e como presidente da Câmara, já várias vezes. Essa pergunta que você falou da pretensão, a possível candidatura dele, foi uma pergunta interessante, que ele também vai poder falar, né, o que realmente pode estar capacitando ele para esse cargo. Luiz. Seja bem-vindo, vereador Luizinho. E em relação, como é que você recebeu a Câmara Municipal, quando você assumir a presidência, como é que você recebeu em relação à Câmara Municipal de Sapé? Fica à vontade, vereador. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz Neto. Boa tarde, William Santos. Boa tarde a todos os ouvintes da Capim FM, em especial
os ouvintes da minha querida cidade de Sapé. Um abraço aqui ao vereador Josa, que me dá a honra de sua companhia, meu companheiro de longas datas, né? Os meus mandatos, por sorte do destino, coincidiram com os dele. São 4 mandatos que eu tenho, 4 mandatos que ele tem. Quando eu não consegui chegar lá, ele também não conseguiu. Quando eu consegui, ele também conseguiu. Né, Josa? Então a gente tem aí 20 anos de companhia política. 20 anos de companhia política inabalável. Sempre juntos. Né? Isso é importante ser frisado. Porque na política é muito dinâmica, então às vezes uma pessoa está com um grupo, às vezes está com outro grupo, e Josa, a gente sempre se manteve no mesmo sentido, com o mesmo pensamento. E com relação ao pretenso candidato, né, que iniciou aqui os debates, vejam só, isso é eu recebo essa pretensa candidatura com muita alegria no coração, porque isso não vem de mim, não é? Isso são pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso grupo político e que vem trazendo meu nome à tona, vem trazendo meu nome para essa pretensa candidatura. E eu, como político, nós sabemos, todo político e todo profissional, ele tende e ele espera e ele almeja e ele sonha em subir, não é? Em galgar maiores passos, em subir a escada da vida. E na política, o vereador, sendo eu ou qualquer outro, ele pensa em ser prefeito, não é? Quem disser que não pensa, eu acho que não está sendo sincero consigo mesmo. A gente pensa em ser prefeito. A gente aqui, como não engessa muito, né, Luiz? A gente fala aqui que é esse bate-papo, por não, isso que claro, a mesa é redonda. vontade. Nesse caso, você citou agora, e são quantos mandatos como vereador, então, Luiz? Eu tenho 4 mandatos como vereador. Agora, o meu 4º mandato. Como presidente. Como presidente, é meu 5º mandato de presidente. Aí, mas como é que pode? 4 de vereador e 5 de presidente. O do presidente só são 2 anos, né? É diferente. O do presidente só são 2 anos, que é a cada biênio. Não é? Então, é meu 5º como presidente. E, exatamente, vamos lá, o que me capacita a ser prefeito? Eu acredito que minha experiência, que tenho acompanhado Sapé, assim, desde o ano de 96, né, quando eu assumi pela primeira vez a vereança na cidade, então eu venho acompanhando a situação político-administrativa do município de perto. Né? A gente vem acompanhando a situação financeira, as deficiências políticas, os momentos políticos, os bons momentos econômicos e financeiros e os maus momentos. Né? Então eu tenho a consciência que eu conheço Sapé. E conheço Sapé não é as ruas de Sapé, não são os prédios públicos de Sapé, porque eu também conheço. Mas eu conheço Sapé a fundo, economicamente falando, né? E administrativamente falando. Eu sei o porquê de certos gargalos de Sapé, eu sei o porquê Sapé cresce mais nesse ponto e o porquê não cresce mais naquele outro. Eu sei o porquê de tantas críticas que às vezes a oposição traz muitas críticas disso ou daquilo, mas não sabe o porquê, não é? E nós que trabalhamos com a administração pública, com a arrecadação de receitas, com o pagamento das despesas, nós sabemos o porquê. E isso eu acredito, não é? Que além dessa minha vida toda dedicada à política administrativa ao meu município, eu tenho uma formação jurídica, né? Sou formado em Direito, sou advogado, sou funcionário público federal concursado, né? Trabalho num órgão que tem me ensinado muito, que é o Ministério Público Federal. Lá a gente realmente aprende a controlar o controle da administração pública, a gente tem cursos para se aperfeiçoar constantemente, e lá a gente vê que realmente tem uma coisa que não pode ser flexibilizada, que é a ética. A ética não pode ser flexibilizada. Quando se flexibiliza a ética, aí sim dá espaço à corrupção, à fraude e a tudo que não deve acontecer na administração pública brasileira. Então vamos passar aqui a experiência como político e a trajetória política que o Williams perguntou, que é uma pergunta que já foi parcialmente respondida aqui, não é? Na minha primeira resposta, que é exatamente a minha trajetória política. Eu venho de 4 mandatos de vereador,
tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito em uma oportunidade que não conseguimos obter êxito, não é? E 5 mandatos como presidente da Câmara, o que eu pressuponho que tenho também liderança, porque para a gente conseguir ser presidente de um parlamento, por menor que seja, a gente tem que ter uma liderança perante os colegas vereadores, não é? Então eu acho que também tenho essa qualificação de liderança e o destaque é como eu disse, eu sempre tenho acompanhado todas as administrações de Sapé, já fui vereador de oposição, infelizmente no pior momento que a cidade teve, que foi o governo João Carneiro, de 97 até o ano 2000, que nós tínhamos de dia um prefeito, de noite de outro prefeito, o tribunal botava de volta, a Câmara tirava, e isso foi o pior momento de nossa cidade, e foi logo quando eu cheguei na política, e aquilo foi muito engrandecedor para a minha visão futura de município e de Câmara de Vereadores. Ali foi uma escola, foi um curso intensivo, logo quando eu cheguei nos primeiros 4 anos, porque a gente aprende muito mais na dificuldade do que na bonança. Luizinho, ao longo da sua vida política como vereador e também presidente, a gente estava falando no início do programa com relação à questão de contas, suas contas sempre aprovadas, né? Antes de responder, vamos colocar aqui o ouvinte, que a nossa diretora já está aqui no meu ouvido, dizendo telefone no ar. Ouvinte aqui na linha 1. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Luiz Neto. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde, todo especial para o presidente da Casa de Augusto dos Anjos, o presidente Luizinho, Gonçalo, Luizinho Gonçalo, para dar boas-vindas ao município de Capim. E a gente é testemunha ocular do seu trabalho na cidade de Sapé, né, diferente que você acabou de citar aí, Luizinho, você vem de 5 mandatos de vereador representando os sapéenses e não é à toa, é porque as pessoas que não fazem nada na política, eu tenho certeza que o povo só mata ele no primeiro mandato. E a gente admira o trabalho de você na Casa de Augusto dos Anjos, o mandato que você teve como vereador e como presidente. Tenho certeza, se você for eleito prefeito da cidade de Sapé, eu tenho certeza que vai dar continuidade ao trabalho do prefeito Alberto Feliciano, seu tio, que tem feito uma grande administração no município de Sapé, e pode ter na certeza, Luizinho, que estaremos juntos no que precisar, necessariamente. Você sabe que a gente faz parte de um grupo, e a gente não poderia deixar de parabenizar você numa hora dessa, numa hora mais que você precisa dos amigos, das pessoas. Pode contar comigo, pode contar com o seu amigo Guardada, que caso você conhece, você sabe a admiração, o carinho que eu tenho por você e pela família Feliciano. Não serei irresponsável numa hora dessa, quando vocês mais precisam da gente, a gente dá as costas a vocês. Então pode ficar na certeza que estaremos juntos do seu lado para a candidatura que você for, porque você é merecedor, é trabalhador pelo município de Sapé. Mas eu só queria, Marco e Luizinho, me deu uma brechinha de 1 minuto da sua entrevista. Eu sei que a entrevista é pautada para o presidente do Poder Legislativo do município de Sapé, mas a gente poderia não deixar de fazer uma pergunta, uma interpelação ao prefeito do município de Capim. Eu gostaria, prefeito, que o senhor, eu tomei conhecimento desse município, que tem vários carros locados dentro desse município sem uso da população. Eu vou estar relacionando os veículos que o senhor colocou para acarear cabos eleitorais. Eu peço aos vereadores, encarecidamente, se é vereador de oposição, que eu não vejo nenhum vereador aqui de oposição, que tome conhecimento disso. Diz que tem carro até que só serve para levar o filho do proprietário para os colégios. Pelo amor de Deus, o carro guardado e o dinheiro do povo indo para a lata do lixo para ficar com o cabo eleitoral seguro para dizer que é dele. Por isso que muitos desses aí, cidadãos capienses, ficam defendendo um prefeito desastroso e desesperoso com o dinheiro do povo, porque loca seus veículos, não vê trabalhar em prol da população e receber seus vencimentos todo mês, quer saber da população que falta merenda dos colégios, que falta anestesia nos postos, que falta tudo. Então o prefeito tem responsabilidade com o município de Capim, o município de Capim não pode passar pela má gestão. Luizinho citou a gestão de João Carneiro, eu tenho conhecimento. E a de Capim, Luizinho, tenho certeza que é muito pior do que a de João Carneiro. Um abraço, Jesus ama a todos que fazem a Capim FM
E a vocês aí da bancada, um abraço a todos. Agradecer a participação do nosso amigo Antônio Tomás de Aquino, conhecido Goipada. O Goipada, já tem ouvinte aqui, só dar um detalhe, eu não entendo agora do Goipada. O vereador Neto Chaves se diz da oposição, líder da oposição, é o vice-prefeito da Dona Valéria, e meu amigo Goipada disse que não existe vereador de oposição no município. Ele esqueceu. Rasgou a carteira para todo mundo de uma vez só, num pacote só. Temos ouvinte aqui na linha 1. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz Neto, Carinha, os demais aí que ficou na Capinha FM e a todos os ouvintes da Capinha FM. Bem, mais uma vez vamos falar aqui da campanha, que é o colaborador mensal, certo? A população de Capinha que estiver ouvindo aí, que esse é um programa de audiência, que venha colaborar, certo, em Paulo Laureano, através do seu papel de energia. Ou seja, que você descontar o seu papel de energia, certo, vai diminuir na conta de energia do Napoleão Laureano, no hospital. E é simples, rápido e fácil. Tem um bloco de energias aqui, perto da nossa amiga Vera Veloso, certo, que funciona pela manhã, das 8h30 às 11h30, certo? Pega o seu comprovante de residência, sua identidade, CPF, vai lá no bloco de energia e diga que eu sou um colaborador mensal, ou quer colaborar com o Hospital Napoleão Laureano, pagando a taxinha que vai ser descontado no papel de energia, você que estipula o seu valor, certo? Lá você que diz que eu quero o valor X, certo? No outro mês já vai estar sendo descontado o seu papel de energia. Ou seja, com certo tempo, se você quiser cancelar porque houve um imprevisto, certo? Não dá mais para você colaborar, você volta lá novamente e faz o cancelamento. É simples, rápido e fácil, certo? É só levar o comprovante de residência, o CPF e a identidade. Bem, e outra campanha que está com o nosso amigo Daniel Paulino, que vai ser o torneio realizado próximo domingo. Tem pessoas que só, Patrícia, eu queria tanto ir, mas não vou poder ir. Eu posso deixar o limite com vocês, como já deixaram aqui comigo, pode sim, que eu entregue a Daniel para ele fazer a entrega. Se você não puder ir assistir o campeonato, o torneio, a final, pode deixar aqui comigo, que eu não faço questão de entregar a ele. Certo? Como já deixaram aqui na loja, só quero agradecer a população de Capim, que sempre quando inicia a campanha me procura. Patrícia, como é que eu posso ajudar? Uma forma de você ajudar é o colaborador mensal, que é uma taxinha simbólica, qualquer valor, com certeza faz a diferença na conta de energia da Laureano. É simples, rápido e fácil. Espero que a população de Capim, que esteja me ouvindo aqui através desse programa, que faça, certo? Que seja um colaborador mensal, igual eu sou, Cacá da oficina, a minha sogra Lequicina também é um colaborador mensal, certo? Se junta a nós para ajudar, que a gente sabe que é um hospital que atende a Paraíba inteira e é de grande importância. Certo, Marcos? Muito obrigado pela parceria aí, uma boa tarde e sucesso. Agradecer a participação da nossa amiga Patrícia, né? Patrícia, que é a palhaça Bem TV, fazer esse trabalho junto ao Hospital Laureano e, como diz o Matuto, está passando uma verdadeira pindaíba. O Beto está dizendo boa tarde, Marcos, aqui é Beto Mãe Santa, estamos na churrascaria do Bel, na sintonia do programa. Eu, o vereador Adriano de Inhauá e o Robson Coruja. Mandar um abraço aí ao pessoal e todos aí da churrascaria do Bel também, que estão ligadíssimos no programa. Mandar um abraço também pro John Leno, viu, Marcos? Está ligadinho no programa. Beleza, vamos voltar aqui então para os estúdios. Meu amigo Luizinho, continue aí com suas explanações. Vejam só. E a terceira pergunta de Luiz foi... Como é que ele pegou Como é que você recebeu a Câmara Municipal quando você assumiu a presidência? Como recebeu a Câmara, certo. Aproveitar a oportunidade aí e mandar um abraço para o vereador Adriano, vereador Robson, Beto, que estão aí nos escutando. Vejam só, como nós sabemos, a passagem da Câmara foi bastante traumática, né? Porque, ineditamente, na história da Câmara Municipal de Sapé, um presidente faleceu no cargo, né? Então, houve uma interinidade aí do então vice-presidente Wilson, e logo após uma eleição que eu consegui retornar à Câmara. Veja só, o meu modo de administrar e de ver a coisa pública é bastante diferente do modo que da ótica do então presidente, né, Johnny Rocha, com todo respeito aqui, para a gente não tá falando de quem não está mais aqui entre nós, não é?
mas a minha ótica é completamente diferente da dele. Eu tomo conta da coisa pública como se minha fosse, com cuidado dobrado, porque quando eu acredito que quando nós somos eleitos vereadores, somos pela mão do povo, e quando se é eleito presidente, é pela mão de quase todo o povo, porque cada vereador representa uma parcela da população. E quando ele confia em alguém para administrar o poder legislativo, que é o poder que ele representa, que ele faz parte, a gente tem que ter o cuidado dobrado para poder não falhar com os colegas. E não falhar com os colegas, eu digo que não é atender um pedido pessoal de nenhum colega vereador. Não falhar com os colegas é não colocar o nome da Casa Legislativa, é não colocar o nome da Câmara Municipal em maus lençóis perante a população. Isso eu não deixarei acontecer em momento nenhum. Eu prezo e tento, todos os dias da minha vida, enquanto presidente da Câmara Municipal de Sapé for, de levantar, de só erguer o nome do Poder Legislativo de minha cidade. Nós sabemos que a classe política não anda nada bem perante os olhos da população. E cada um tem que fazer o seu papel. E eu, como presidente da Câmara Municipal de Sapé, respeito todos os senhores vereadores, sejam de situação, sejam de oposição, porque na hora que eu sou eleito presidente, eu sou o presidente de todos. É a mesma coisa do prefeito. Depois que o prefeito é eleito, ele é o prefeito de todos, de quem votou e de quem não votou. Não é isso? Então, eu peguei a casa com alguns problemas financeiros, né? Mas que com muita luta, com muita perseverança, com muita segurança, vamos dizer assim, a mãozinha amarrada mesmo, a gente conseguiu resolver, né? Outros aí vão vir questões judiciais, questões do Ministério Público, que aí o Poder Legislativo vai respondendo e cada um dentro da sua responsabilidade, na medida do que fez, vai também respondendo perante os órgãos de controle. Eu assim, tive uma certa dificuldade, mas isso é fato superado. Não adianta a gente estar comentando aqui, porque quem em tese iria se defender não está mais entre nós, então é melhor que deixemos isso, não é? No esquecimento, como se diz. Estamos aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui na live, que foi esquecido. Mas antes, Marcos, só um instante. É porque você estava falando da trajetória, que já foi presidente 5 vezes, né? Presidente da Câmara 5 vezes, e 4 como vereador. Esse período que você estava à frente como presidente, eu queria que você falasse que, assim, não há informação com relação à questão de contas, que a gente estava falando sobre contas reprovadas, e a gente estava falando aqui, porque é o seguinte, no caso aqui de Cuité, não foi? A Câmara aprovou as contas da ex-prefeita que tinha sido reprovada pelo TCE. No seu caso não houve isso, né, Luizinho? Você nunca teve esse problema com... Não, só antes, só para aqui, porque senão passa aqui no pessoal. Já anotei aqui, pode ir. A Alessandra está dando boa tarde, seu Marco, Luiz Neto, estou na escuta. A nossa amiga Penha Silva, o Cona Rico, a Penha Silva está dizendo, oi, boa tarde a todos. O Edmilson Tio, lá em João Pessoa, ex-vereador também, entende desse assunto que a gente está aqui tratando. A Gisele Acoli, acredito que ela está lá no Rio de Janeiro, pai. Um abraço aí para a nossa amiga Gisele Acoli, que morou aqui também em Capim. O Dico Som está dizendo aqui, brincando, querendo me aperrear ainda, porque eu sou fluminense. Ele está dizendo aqui, segue o líder, ele aproveita. A Gisele Batista, nossa amiga Diquinha, que é de Leusa Nascimento. Então, se segue o líder, segue o Flamengo, não é o Fluminense. Mas é o Flamengo, ele disse que segue o líder, sim, porque eu sou Fluminense, fica me provocando, por as coisas que ele está me provocando. Isso é um troço certo de galocha. Eu já sei que também é Flamengo, assim tem que ter Flamengo. Se for assim, ele está certo. A Maria de Fátima está dando boa tarde, meu amigo Marcos Gonçalves, Luiz Neto, Carinta e todos que estão ligadinhos no Capim Sem Censura. Estou ligadinho aqui na Miriri, manda um alô para todos em Capim, Olho d'Água, Miriri região. Deus nos abençoe sempre, amém, que assim seja. O Luiz Melo da Silva, que é o nosso amigo Nino de Pinheiro, pré-candidato também a vereador. Júnior Silva, o Ronieri Pereira, ligado no programa. Abraço para os amigos William Santos, do WS, e o Luizinho. Grande abraço aí, o Ronieri. O Ronieri sempre participa aqui quando tem o pessoal lá de Sapé, né? O Luciano Brito, que é o Luciano Locutor, a Leandra Faustino. Tá aqui o Júnior Batista, está dando boa tarde a todos. E tem aqui o Dico Som. Marcos, pergunta ao vereador sobre a condenação da ex-prefeita. Né? Também já deixar aqui, depois a gente fala mais de um pessoal, já deu aqui um espaço. E a pergunta do Dico Som,
né, com relação a esse prefeito e a do primeiro aqui do nosso. Deixa eu também uma pergunta para o presidente. O presidente disse que conhece muito bem a cidade de Sapé. Caso ele seja eleito a prefeito no próximo ano, o seu mandato será pautado através de quê? Qual o setor que você sente que está mais necessitado de você focar e focar o seu mandato, no caso você seja eleito nos próximos 4 anos à frente da prefeitura de Sapé? Vou responder aqui na ordem, né? Na ordem aqui, a colocação sempre muito pontual e objetiva do amigo William Santos. Vejam só, eu, no meu primeiro mandato da Câmara Municipal, a Câmara Municipal, para quem conhece, ela era 1/3 do espaço físico que tem hoje. E o número de vereadores era menor, né? Não, era maior, eram 17 vereadores. 17 vereadores, os vereadores não tinham gabinete, só tinha a sala da presidência e a sala da tesouraria, um banheiro e a copa. Era só isso mesmo. Porque naquele prédio onde funcionam os gabinetes era o fórum ali, né? Era uma parte do Não, fórum. era só aquele primeiro Era só o prédio primeiro onde prédio. tem o plenário. Plenário, não é é? verdade. Então, no meu primeiro mandato de presidente, eu consegui o prédio vizinho e fiz ali onde é aquelas salas, a sala da comissão, a secretaria de hoje, a tesouraria, o prédio vizinho, que uma das salas nós estamos instalando a TV Câmara, que eu vou falar agora sobre ela, não é? E sempre procurei e engrandeci tanto o espaço físico como as condições de trabalho de todos os vereadores. Falando em contas, todas as minhas contas de presidente foram aprovadas sem ressalvas e sem nenhuma pontuação a respeito disso ou daquilo. Tive uma experiência extremamente positiva agora no ano de 2015, quando chegou para o julgamento das minhas contas do ano de 2013. Então eu nunca tinha ido lá no tribunal, na sessão do pleno que julga as contas. Eu tive as contas de 2001 e 2002 aprovadas, mas não fui lá, eu não estava presente. Eu disse, não, pois agora eu vou lá olhar para ver, né, como é que é, como não é. E minhas contas de 2013 foram aprovadas, inclusive o presidente era doutor André Carlo, né? Era o presidente do Tribunal de Contas, e ele até ressaltou, ele disse, não me lembro o dia aqui que nós aprovamos uma conta, não é? Nem da Câmara de Sapé e nem do Executivo Municipal, nem da Prefeitura. E hoje nós estamos aqui aprovando uma conta. Eu gostaria de mandar os parabéns aqui para o presidente. Aí alguém disse, o presidente está ali. Aí ele pediu para levantar e disse, meus parabéns, olha, nós temos que parabenizar os gestores que, quer dizer, nós, quando eu digo nós, eu digo nosso grupo político, vem quebrando paradigmas no município de Sapé, não é? Roberto Feliciano vem agora, aprovou as contas de 2013 e 2014, quase 20 anos depois de contas rejeitadas. E o que é uma conta rejeitada? Uma conta rejeitada não é somente uma nota baixa para quem foi gestor, não. Quando se tem uma conta rejeitada com imputação de débito, como outros gestores tiveram em Sapé, né, o município teve prejuízo. A população pagou negativamente nas áreas de saúde, de educação, de infraestrutura, de tudo. Quer dizer, se votou em um gestor que não teve o compromisso, a responsabilidade, eu sei lá, a capacidade de retribuir o voto com respeito, com equidade, trazendo benefício à população, não trouxe prejuízo, né? E nós quebramos esse paradigma. Sapé hoje é uma cidade diferente, Sapé hoje progride, né? Notamos isso pelo comércio, notamos pelas ruas, notamos pela sequência de obras, né? Pelo salário em dia. Quer dizer, nesse governo que aí está, de Roberto Feliciano, nós sabemos que ele não está gerando dívidas para o futuro. E os outros governos que antecederam ele, todos eles geraram dívidas. Hoje o município de Sapé paga mensalmente R$78 mil de precatórios. E isso para acabar daqui a 10, 15 anos. É uma rua calçada por mês que Sapé perde, porque os gestores anteriores não fizeram o que deveriam fazer, não é? Então isso, a população tem que ter conhecimento para fazer essa exata leitura e ter muito cuidado com o voto. Não se vota em quem sorri mais, não se vota em quem é mais simpático, se vota em quem tem capacidade, se vota em quem tem condições de administrar a sua cidade.
Não coloque para tomar conta do seu dinheiro quem não sabe tomar conta nem do dele. Né? O recado que eu deixo aqui é esse. Vamos avançar aqui nas perguntas. O ouvinte aí perguntou sobre a ex-prefeita Luísa. Ex-prefeita, ele perguntando as contas da ex-prefeita. Dixon aí perguntou sobre as contas da ex-prefeita Luísa, e o que eu tinha a dizer é o seguinte: todo ex-prefeito ele sai do mandato respondendo algumas questões. Né? No caso, a ex-prefeita ela responde a uma questão de uma construção de um ginásio, se eu não estou enganado. E foi alvo de uma condenação, né? Essa condenação foi do juiz do juiz que a gente chama juiz singular, que é o primeiro grau, não é? Eu sei que se especulou muito sobre ela, que estaria presa, que ia ser presa. Não vai acontecer nada disso. Ela foi condenada em primeiro grau, certamente recorreu, não é isso? Então, se tem direito ao recurso, se tem direito à defesa, ela certamente fez isso e continuará respondendo, podendo, inclusive, não é? Não sei, não tenho conhecimento do processo, falo aqui genericamente sobre a juridicidade do fato, mas pode até ser inocentada. Não estou dizendo que vai, que eu não tenho conhecimento do caso, não conheço o processo, mas pode, como qualquer cidadão, pode ser condenado e depois inocentado. É para isso que servem os graus de recurso, não é? E o foco no Luiz. Toda vez eu não anoto a pergunta de Luiz, que ele é o último, aí ele termina a pergunta e eu começo a falar. Em relação, vocês que conhecem Sapé, como diz a história, no popular, com a palma da sua mão, caso você seja eleito prefeito, o seu mandato será pautado através de quê? Vejam só, Sapé vem tendo um avanço considerável na área de infraestrutura, que era muito carente. Hoje nós temos uma diminuição do número eu vou falar em termos percentuais, de ruas calçadas, não é? No município, que nós tínhamos quase 75% das ruas sem calçamento. Hoje nós temos menos de 50% das ruas sem calçamento. Quer dizer, em um mandato e meio, né, 6 anos de governo, se conseguiu um avanço de 25%. Nós certamente continuaremos com esse foco na infraestrutura. Mas o meu principal e maior foco, que eu vejo, tenho essa leitura, e alguém pode até perguntar, mas por que não fez nada até agora? Eu sou vereador. É bom e claro que fique, eu sou vereador, eu não sou prefeito, não é? Para saber o que eu vou fazer como prefeito, vocês terão a oportunidade, se Deus assim permitir, né, de me escolher, e verão que eu não decepcionarei ninguém. Então, pedindo, Luizinho, para você falar sobre a questão dos mototáxis, porque assim tem muita gente na zona rural, né, que também trabalham lá na cidade, e recentemente houve essa reunião na promotoria, e me parece que tem um prazo aí, o pessoal está preocupado com relação à questão do prazo. Para você falar dessa lei, né, se foi agora, qual foi o ano dessa lei aí, o que foi que aconteceu com relação à questão dos mototáxis? Certo, eu vou só concluir aqui o foco, né, no próximo mandato, caso assim aconteça, caso assim Deus permita, que é exatamente, eu acredito em Sapé como uma cidade forte no turismo de eventos. Eu trabalhei durante muito tempo da minha vida com turismo de evento, micaroa, essas micaretas em todo o Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com meu amigo João Gregório, da Rádio Arapuã FM. A gente trabalhou produzindo forró, produzindo micaroa, produzindo vários eventos dele, de Luiz Augusto, da Luan Promoções em todo o Brasil. Então, eu acredito que Sapé tem vocação para o turismo de eventos, por ser próximo a João Pessoa, por ser próximo a Mamanguape, a Itabaiana, a Campina Grande. Então é uma cidade que fica ali no centro de tudo, e eu tenho certeza que o turismo de evento em Sapé, seja festa de São João, seja festa do abacaxi, não é? Seja o turismo cultural, que Sapé já entrou na rota cultural com Augusto dos Anjos. Isso, os vários turismos de evento, que a gente puder fomentar com relação a turismo de evento, que certamente é geração de emprego e renda, e traz renda para a cidade, nós vamos fazer. E também, não é, um fortalecimento na área de educação, não é? Já vem, eu acredito que o ano que vem o prefeito vai entregar Sapé ao próximo
próximo gestor, com todas as escolas reformadas. E se diga de passagem, não é só a parede caiada, não. São reformas de modificação geral na escola, com climatização de todas as salas, com banheiros todos reformados, com biblioteca nas escolas, porque há um barulho muito grande na cidade de Sapé, porque nós tínhamos uma única biblioteca, ali a Biblioteca Augusto dos Anjos, na Praça João Pessoa, e essa biblioteca encontra-se fechada. E todo mundo dizendo que Sapé não tem biblioteca. Não, agora Sapé tem uma biblioteca em cada escola. Em cada escola se tem uma biblioteca, que não se tinha, não é? Não estou aqui justificando e dizendo que a Biblioteca Augusto dos Anjos deve permanecer fechada, não. Não, ela vai ser reaberta, porque nós já temos um projeto aprovado e vai ficar uma das mais modernas bibliotecas dos municípios do estado da Paraíba. Acompanhado é uma do parceria com a Energisa e vai ser uma biblioteca espetacular. Mas acompanhado do prédio do Telecentro, que é acompanhado do prédio do Telecentro, com brinquedoteca para crianças, biblioteca infantil, biblioteca virtual. O projeto é lindo, Sapé vai ficar feliz com a realização de mais essa obra. Só agora, antes de você dar uma pergunta, vamos aqui para os ouvintes, caiu a ligação. Pedir desculpa que o ouvinte, a gente sabe, os ouvintes sempre comunicam aos ouvintes, quando temos aqui o entrevistado, a gente espera que ele conclua, né, o raciocínio das perguntas, entre um e outro você dá uma ligadinha, que nós vamos colocar você no ar, com certeza. As duas ligações, né, Carita? Então, pois não. Continuando aqui, nós, hoje o município ele realiza a primeira ciclovia do município de Sapé. Não é? Muito comentada, porque houve a retirada de algumas árvores, não é? Mas eram árvores que já estavam com sua saúde comprometida e que serão repostas, que fique bem claro, para cada árvore retirada são repostas 3, isso o projeto já contempla. Não é? E essa ciclovia vai trazer ali ao centro de Sapé, mais certamente na Avenida Rio Branco, para quem conhece o município ali ao lado da feira, vai trazer um novo visual para a cidade, vai trazer uma nova área de confraternização para todos os habitantes e vai limpar, não é? Eu não digo que a feira suja, mas enfeia aquela rua, não é? E que a prefeitura já arrumou um terreno ao lado que tenho certeza que vai trazer melhores condições de trabalho àqueles feirantes que ocupavam ali a rua. Nós sabemos que toda mudança há resistências, não é? Ninguém que está no seu canto quieto, como se diz, quer ser mexido de lugar. Mas muitas vezes as modificações trazem mudanças positivas na vida das pessoas, não é? E eu acredito que essa será uma mudança que enfrentamos resistências hoje, mas que trará mudanças positivas, tanto na vida de quem utiliza a feira como seu ganha-pão, o feirante, como na vida dos consumidores que lá irão fazer suas feiras, comprar suas roupas e etc. E já que você falou na feira, Luizinho, essa semana não vai haver feira, a próxima semana não vai ter a feira no sábado, a feira foi antecipada do sábado, viu, vereador Josa, para a sexta-feira, né? Mas central, a feira do domingo vai permanecer. A feira central será na sexta-feira, dia 6, devido ao feriado do dia 7 de setembro, né? Essa é uma determinação e que sempre, para quem é um pouquinho mais velho aqui, Marcos, eu acho que o William, eu acho que o Luiz não, o Luiz é mais novo, né? Nós sabemos que até o ano de 84, 85, nós sabemos que o 7 de setembro ninguém abria, ninguém fazia nada, estava lá o desfile, o exército desfilando, ninguém fazia mais nada. Então, naquele tempo, realmente... Todo mundo com seu Conga, o Quixote, o Bamba... É uma valorização à pátria. É verdade. 7 de setembro é a liberação. Nós temos que voltar a valorizar a pátria. A pátria andou um pouco esquecida. Não é? A bandeira brasileira andou um pouco esquecida. Estava mais vermelhada. Não sei. Com relação, eu sou daltônico. Aí eu tenho dificuldade com cores. Eu estou provocando o Marcos aqui mesmo. Eu estou provocando o Marcos aqui, viu? Você agora foi interessante. Eu normalmente eu digo sempre às pessoas, às vezes eu leio um livro, uma conversa, e aí a gente pensa um negócio. Você disse uma coisa interessante que eu vou colocar nas minhas frases de destaque. Você falou uma coisa interessante, logo no início, foi flexibilizar a ética. Eu achei essa coisa muito interessante. E aí eu aproveito quando as pessoas estão aqui, porque você é uma pessoa que entende do jurídico, e colocou muito bem pautado com relação a contas rejeitadas.
É o que a gente sempre tenta trazer aqui, essa consciência da população, de um modo geral. Porque o eleitor é quem assina a carteira dos políticos. Eu sempre digo que aqui no dia a dia a população ouvinte sempre escuta, eu sempre digo, presidente, que é um atestado de incompetência, uma conta rejeitada. E aí, falando essa frase bem interessante que você deixa, flexibilizar a ética, e aí o nosso amigo Anderson colocou, a gente comentou no início do programa, as 5 contas da ex-prefeita Isaurina, e o irmão dela que fez uma participação, a gente cobrando dos vereadores que uma conta dessa tem que ser rejeitada. Somente de INSS deixou hoje um total de quase 34 milhões de INSS, é uma dívida faraônica. Mas ele disse que vai ter um tal de um julgamento, que os vereadores vão fazer um julgamento político. Nova moda, né? Então eu queria que você soubesse esse julgamento político. Mas temos um ouvinte e agora a gente vai colocar, o ouvinte está tendo aqui a prioridade. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marco, Luiz Neto e os 2 vereadores aí do município da Sapé e o entrevistado aqui. Aqui é Edmilson Tio. O município de Sapé não tem sorte com os prefeitos. Começou com José Feliciano Pai, houve a intervenção de Alcrécio Moura, entendeu? Houve João, depois a Luzia, e hoje está condenado a devolução de dinheiro pessoal. Eu gostaria de saber do entrevistado aí, o vereador, como pré-candidato a prefeito do município de Sapé, e a proposta dele para a agricultura, para Sapé voltar a crescer na parte da plantação de abacaxi, que nos anos 80 era carretas e carretas saindo de Sapé, exportação de abacaxi, e hoje Sapé parou no tempo, caracterizando um quadro de empobrecimento geral, pela falta de escrúpulo dos prefeitos que passaram no município de Sapé. Só quiser levar o dinheiro para casa. Sempre eu defendo que o lugar de político corrupto é na cadeia, sem regalia e devolução de tudo que roubaram do município. Inclusive essa prefeita que foi condenada agora, como ex-esposo dela, João, do Pilar, muita gente levou dinheiro para casa. E Sapé continua mesmo no atraso. Então a pergunta que eu faço ao vereador, o que é que ele tem na agricultura para voltar a crescimento da cidade de Sapé na área da agricultura, de produção de abacaxi e outras plantações. Boa tarde, boa semana para você e um abraço. Muito obrigado pelo espaço. Agradecer ao nosso amigo Edmilson Tio, diretamente de João Pessoa, dizer ele vote sempre, a Capim FM sempre de portas abertas. Temos ouvinte na linha 2. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu o ouvinte aí da linha 2, vamos para a linha 1. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, amigo Marcos. Boa tarde. Josnaldo. Fique à vontade, Josnaldo. Também estender aí uma boa tarde ao Luiz Neto, também o William Santos. Quero aqui saudar e dar uma boa tarde ao vereador Luizinho, presidente da Câmara do município de Sapé. Quero também meus cumprimentos ao vereador Josnaldo, nosso amigo Josa, né? Conheço o Josa desde que sou criança, tenho por ele um grande respeito, um grande carinho. Marcos, pedi um pouquinho de espaço aí ao vereador Luizinho, me desculpe. Apenas, Marcos, para afirmar e ver com você, na próxima segunda-feira, né? Um espaço na Capim FM, para que eu possa estar aí dando à população cuitaense algumas explicações, esclarecendo algumas dúvidas e também levando esclarecimentos sobre algumas situações que estão sendo aí levantadas nas redes sociais. Eu sempre digo que a Capim FM tem feito um trabalho maravilhoso na região. O Mesa Redonda é mais um projeto que está sendo sucesso, porque a gente está tendo condições de ouvir aí grandes políticos e novos projetos surgindo, né? Espero que Sapé tenha aí, na pessoa do Luizinho, ou seja quem for, tenha um crescimento grande. Sapé é uma cidade que nasci e me criei lá, e eu gostaria de ver muito essa cidade prosperar. E assim, na segunda-feira, há exemplo também do que questionou nosso amigo Dixon na live aí, esse assunto e muitos outros. Eu estarei aí, um momento muito breve, mas eu vou esclarecer muitas dúvidas e vou também rebater algumas questões que foram levantadas, porque assim, o meu receio é que a desinformação ou a má informação, famosa fake news, ela gere na população um conflito.
A gente também vai falar sobre a questão do cancelamento do desfile cívico esse ano. As escolas vão trabalhar o projeto da Semana da Pátria, tá certo? E outros assuntos a gente vai tratar, tá certo, Marcos? Alguma coisa que eu possa responder no momento? Agradecer a participação do nosso amigo Josinaldo, né, dizer ele volta sempre, a Capim FM sempre de portas abertas. O Josinaldo que tinha esses esclarecimentos para trazer, ele queria vir hoje, mas aí já tinha marcado essa mesa redonda com o presidente Luizinho, combinamos com ele para a próxima segunda-feira. Então o pessoal de Cuité de Mongaguá ficar ligadíssimo. Outro detalhe interessante, Luiz Neto, o Passarinho Verde passou aqui, o Passarinho Verde eu não posso deixar sem dizer os assuntos, né? Mas ele passou antes. Eu estava a participação de alguém de Cuité para lembrar. Uma pessoa. Esse Passarinho Verde, viu? Ele está na velocidade do WhatsApp. Eu também estou achando. Então, não, mas já tinha dito antes. Aí eu só estou trazendo no momento. É de Cuité de Mongaguá. Mas é um Telegram de novo, né? Telegram. Telegram. Não é Telegram. Não, ele só usa Telegram, que é isso que não é besta, não. Quero ver o The Intercept. Interceptar os telegramas. E ele diz o seguinte, que agora está lá o pessoal meio mal criado, aqueles contratados, que teve uma novidade. O prefeito Jair pediu que esse mês ninguém vai receber, tem que trabalhar por amor. Como é? Está sem condições. Não sei, Trabalhar gostaria por até amor? que na próxima segunda-feira... Não, estou só dizendo, aproveitar agora o meu Atenção, assessoria de Cuité de Mongaguá. De comunicação não existe. Mas eu digo assessoria. Eu estou dizendo assessoria, eu estou falando de comunicação. A assessoria, no modo geral, entrar em contato para esclarecer isso aí, se tiver algum fundo de verdade ou não. Infelizmente. Trabalhar por amor. Tem ouvinte, querido? Tem ouvinte? Não. Só um detalhe interessante, o ouvinte aqui, muito ligado, está dizendo que teve um caso de Acaraú interessante. Né? Eu estava lembrado desse caso, mas como eu não tinha os dados, está dizendo que ele mandou até a matéria do ex-prefeito João Ribeiro, foi o contrário. Aprovada pelo TCE, e aí tem aquela perseguição, a Câmara reprovou e ele ficou 8 anos inelegível. Interessante, já que esse assunto, quem está falando aqui das contas reprovadas. Presidente, nos últimos dias foi destaque no estado da Paraíba a Câmara Municipal de Rio Tinto, onde 2 vereadores protagonizaram cenas lamentáveis de uma verdadeira baixaria, um ringue ali em Rio Tinto. Baixo nível geral ali. Baixo nível, completamente. Eu vi o vídeo. Aí, hoje, estamos um ano pré-eleitoral. Como é que você está fazendo? Você está à frente ao Legislativo da cidade de Sapé. Como é que você está fazendo para acalmar os ânimos, tanto de vereadores de situação como de oposição? Luizinho, aqui essa mesa redonda não é pipoco mesmo. É um negócio assim. O pessoal aqui também está dizendo de Inhauá, porque Inhauá pertence tanto a Sapé como também a Cuité de Mongaguá, né? Tá lá. Eu acho que é para você. Está dizendo que a quadra da escola de Inhauá, lá do Carrasco, vai sair quando do papel, vereador? Embora você não esteja no executivo ainda, né? É verdade. Veja só, só responder, logicamente, diretamente essa pergunta aí da quadra da escola de Inhauá. O que eu estou sabendo é o seguinte, é que houve um problema lá na desapropriação, né? Na questão da desapropriação e da confirmação da propriedade do lote ao lado da escola, não é? Então, até agora não se deu início a nada. O que eu estou sabendo é até esse ponto. Daí para frente eu não estou sabendo, mas isso é uma notícia que eu tenho há uns 3 ou 4 meses já. De lá para cá não sei o que evoluiu. Então vou pegar aqui a sequência novamente das perguntas. Julgamento político das contas municipais. Vejam só, a Constituição de 88, ela criou essa questão da avaliação das contas, não é? Então, as contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é um órgão acessório que assessora a Assembleia Legislativa. Então, na Constituição de 88, os municípios que tinham Tribunal de Contas municipais continuaram com seus tribunais de contas municipais. E os outros que não tinham se vincularam aos tribunais de contas estaduais. Por ser um órgão de controle, um órgão de muita técnica, os constituintes acharam por bem concentrar num lugar só, até porque, pela quantidade de municípios que nós temos hoje, seria complexo em cada município ter um tribunal de contas para julgar as contas do próprio município. Né? Isso ia ficar muito falho. Se bem que alguém teve essa ideia outro dia, não foi aí? Estavam querendo voltar isso aí. Isso aí não existe. Está entendendo? Então, o que é que acontece? O Tribunal de Contas, ele analisa as contas de forma fria e dura, na letra da lei e da contabilidade pública, logicamente. Não é? Ele não analisa porque
o sistema de poder brasileiro, ele é o político-administrativo. Então, o administrador, ele tem que se unir à política para conseguir fazer uma boa gestão. E o julgamento dele também será por isso. Eu falo em flexibilizar a ética, e o amigo Luiz Neto aqui falou, disse, não, quem tiver uma conta reprovada é porque não fez, não estou lembrado exatamente a palavra que usou, é porque não fez o seu papel corretamente. Concordo. Atestado de incompetência. Pronto, um atestado de incompetência, eu concordo. Mas vamos lá. Sem querer flexibilizar a ética, mas partindo dessa inteligência do Constituinte, de criar esse sistema político-administrativo, não é? É que eu penso que, isso é um pensamento meu, uma conta rejeitada sem imputação de débito, é porque o gestor, ele deixou de cumprir alguma norma, algum índice de aplicação, mas ele não gerou prejuízo ao erário público. Ele não deu prejuízo financeiro. Ele deixou, de repente, de cumprir algum índice mínimo que ele tinha que aplicar, de cumprir alguma legislação que ele tinha que cumprir, ele não cumpriu, de cumprir um controle de combustível que ele, de repente, não tenha feito. Eu acho dos males esse o menor. E, para mim, essa conjuntura político-administrativa do julgamento das contas é para isso. É para, se a população, representada nesse momento pelos vereadores, entenderem que a gestão daquele gestor foi positiva, mesmo com essa reprovação de contas, agora digo eu, sem imputação de débito. Porque para mim, quando imputa um débito a você, é porque você desviou, não usou aquele dinheiro como deveria. Aí não tem muito o que a gente discutir. 30 milhões de INSS não se encaixa aí, né? Não me encaixa nem R$1. Porque senão a gente tem que flexibilizar a ética. Eu estou falando assim, teve imputação de débito, pague, pronto. Vamos dizer só para eu concluir aqui rapidinho. Vamos dizer que o tribunal rejeitou a conta do prefeito e imputou ele um débito de R$10.000. Ele cuida em pagar os 10 mil de volta ao município e vai correr atrás da Câmara para poder salvar suas contas. Porque ele não gerou prejuízo financeiro ao município. Foi algum ponto do regramento da gestão pública que ele deixou de cumprir. Agora, gerando prejuízo financeiro, aí eu acho que não tem muito o que a gente discutir, não. Mas tem alguns prefeitos, presidente. Há o caso, eu vou citar até nome, que aqui como diz a mesa redonda, e ninguém tem medo aqui de citar nomes, e eu vou citar alguns nomes, da ex-prefeita Isaurininha, da cidade de Cuité de Mamanguape, do Pedrito de Curral de Cima, que são colecionadores. Pedrito é... de Cruz do Espírito Santo, desculpa, que são colecionadores de contas reprovadas. Só Isaurininha tem 4. 5 agora com essa, né? São 5. Ela conseguiu, uma no mandato dela aprovou, e depois agora no mandato dela aprovou mais outra. Essas na última gestão dela não aprovou nenhum. Não, ela tem 14, 15, 16. O 13 ela aprovou agora. Aí eu já acho uma coisa São fora de série. Vejam só, o legislador brasileiro resolveu, com a lei da ficha limpa, tutelar o direito ao voto. Né? Aí o que é tutelar? O tutelar é tomar conta do voto do eleitor. Ele simplesmente, com a lei ficha limpa, ele veio tomar conta do voto do eleitor, dizer, não, o eleitor está insistindo em votar em quem tem conta reprovada. Então vamos botar, quem tiver conta reprovada, cai na lei ficha limpa, nem candidato não é, que é para não dar o direito do eleitor votar. Vejam só, a que ponto chegamos? O legislador brasileiro e tomar conta do voto do eleitor. Não é? Mas é um ponto extremamente positivo para a administração pública brasileira, um ponto extremamente positivo para a administração pública brasileira, a lei ficha limpa. Então, quem tem conta rejeitada, não é? A exemplo do ex-prefeito de Sapé, João Clemente, que teve todas as suas contas rejeitadas, e todas elas com imputação altíssima de dano ao erário, né? A Câmara Municipal, por sua vez... Ainda tem conta para ser julgada? Concordou com os pareceres do tribunal? Ainda ele tem conta? Ainda tem uma. Ainda tem uma conta, ainda que ainda não foi julgada. E concordou com os pareceres do tribunal, né? E na última eleição ele insistentemente dizia à população que seria candidato e fez sua campanha, que também eu acho um equívoco da legislação eleitoral, que deixa uma pessoa ser candidata até o último momento e no final anula 8 mil votos, como Sapé teve 8 mil votos anulados. Né? Quer dizer, não é justo. Não é justo. O eleitor foi enganado. Não é?
E foi permitido isso pela legislação brasileira, legislação eleitoral. Eu não digo a justiça eleitoral, eu digo a legislação, não é? Porque a justiça, ela cumpre a legislação, logicamente. E avançando aqui para Edmilson Tio, né? Que falou na agricultura o que fazer, falou da cultura do abacaxi. Vejam só, falando historicamente, Sapé é uma cidade da cana-de-açúcar, não é? Com aquelas usinas, que teve a usina Una, que teve a usina Santa Helena, e grande produção de cana-de-açúcar e de abacaxi. Quando foi no ano de 98, 98, o governo de Pernambuco isentou o abacaxi no estado de Pernambuco de pagar o ICMS. O que foi que houve? Uma debandada. Todo mundo que plantava em Sapé foi plantar em Pedras de Fogo, em També, porque lá não pagava o 17% do ICMS. O governo paraibano cochilou, só veio isentar o abacaxi do ICMS, que era para ter isentado imediatamente, que não tinha afugentado os produtores, não é? Aí cochilou, só veio fazer isso no ano de 2006, 8 anos depois. Aí os produtores estavam plantando tudo fora, já estavam plantando fora do estado. E agora, para trazer de volta, qual é a vantagem que você vai dar? Se não tem mais vantagem para dar, a vantagem que tinha era a isenção que lá tem e aqui tem agora, não é? E Sapé tornou-se uma cidade de assentamentos. Nós temos 19 assentamentos no município de Sapé. Então, eu acho que a Prefeitura Municipal, por ser gestora, e eu tenho essa visão, que o governo municipal ele tem que tomar ações para os que mais precisam, já que as ações do município não dá para alcançar todo mundo. Então, vamos alcançar quem mais precisa. E agora, no caso, a agricultura familiar. A agricultura familiar, apoiar com força a agricultura familiar, com doações de hora-máquina, com doações de semente, nós já temos lá o CIAP, o Centro de Comercialização, né? Já temos lá frigorífico para congelar a produção de frutas dos pequenos produtores. Nós estamos fomentando fortemente o pequeno agricultor. Já temos a feira, né, das hortaliças, que tanto vende em João Pessoa um dia por semana, como vende ali na frente da igreja em Sapé, na sexta-feira à tarde, né? Isso tudo tem o fomento do poder público municipal, isso tudo tem ajuda da prefeitura. Mandar um abraço aqui para Josnaldo, secretário de Saúde de Cuité, né, que já falou. Educação. Educação e Cultura de Cuité, que falou aqui, mandou um abraço para mim, mandar um abraço para ele e desejar a ele uma excelente entrevista aqui na segunda-feira. Luizinho, fala em questão dos mototáxis, o pessoal está esperando aqui. Mototáxi, ficou lá em cima. Aí já que tem um ouvinte caiu a ligação, pedir desculpa ao ouvinte, dizer mais uma vez, o ouvinte quem está aqui aguardando ele fazer. Bem, essa questão do mototáxi Você falou também que você deu uma prioridade, quando falaram aqui, tá, o pessoal é Tio Lima, ele está dizendo, na ponte de Inhauá, o prefeito Roberto vai fazer quando? Certo, vamos lá. Aí. Vou falar aqui dos mototáxis. Quando eu terminar, por favor, me lembra aí da ponte de Inhauá. Vamos lá. A questão dos mototáxis de Sapé é uma questão extremamente importante, que o Ministério Público já vinha nos procurando há algum tempo, não é? E na última reunião que nós tivemos, inclusive com a presença de praticamente todos os vereadores da Câmara, do comandante de polícia, do delegado, do pessoal do ST Trans, foi descoberto, o Ministério Público conseguiu, junto com a Prefeitura, descobrir que em 2010, né, no ano de 2010, o então prefeito João Clemente conseguiu aprovar na Câmara Municipal de Sapé a lei dos mototaxistas. Eu não tinha conhecimento dessa lei. Nos arquivos da Câmara nós não tínhamos essa lei, né? Mas tinha na Prefeitura. Uma lei que regulamenta o serviço de mototáxi. Uma lei que regulamenta o serviço de mototáxi. Motofrete, então, motoboy. O que acontece? A promotora já marcou aí, já deu um prazo para a Prefeitura terminar de regulamentar a lei e disse que depois desse prazo vai para a rua. São palavras da promotora. Ela mesma vai para a rua. Ela disse que vai para a rua junto com a Polícia Militar para poder organizar o serviço de mototáxi do município. Quer dizer, isso é preocupante. Nós na reunião nós questionamos e pedimos a consideração com relação à questão social, que nós sabemos. Um prazo maior. Que muita gente que faz mototáxi não é porque quer fazer mototáxi, é porque tornou-se uma última opção para, de repente,
pagar alguma conta, comprar algum alimento para casa. Sobreviver, né, dali? Sobreviver precariamente, mas é o Brasil de hoje que nós temos, né? Mas não encontramos amparo. Ela falou que não poderia, porque tinha que cumprir a legislação de trânsito, tinha que cumprir a própria lei aprovada por SAPE em 2010, né? Que diz que o mototáxi tem que ter... Logicamente, nós sabemos que isso está na lei de trânsito, né? Que tem que ter habilitação, tem que ter 2 capacetes, tem que ter uma moto mais ou menos nova, emplacada. Isso praticamente ninguém tem. Praticamente nenhuma pessoa que faça mototáxi tem todos esses pré-requisitos. A maioria, né? A maioria não tem. E nós sabemos que isso tem um custo, não é? Isso tem um custo. E quem não está podendo nem fazer a feira, como é que vai arcar com esse custo de tirar uma habilitação, de trocar sua moto por uma mais nova, de comprar outro capacete, de comprar um colete, de pagar uma taxa na prefeitura para poder ter o seu local de trabalho? Eu sei que é uma valorização, é uma organização, mas no momento que nós vivemos hoje, é muito complicado. Vocês pediram um prazo maior? Vai chegar mais pedido isso aí. O cara vai chegar perto agora para vocês, os vereadores. Rapaz, me dá. A gente tem um capacete para mim. Mas vocês pediram um prazo maior para essa fiscalização? Foi tentado pedir um prazo, mas não houve recepção lá do Ministério Público. Ele disse: olha, essa lei já é de 2010. Isso já dera para estar regulamentada há muito tempo. A prefeitura foi inerte. E de fato foi, né? Inerte até hoje, que de 2010 para cá não regulamentou, então não tem mais prazo. Mas agora a gente vai ter que resolver o problema. O prazo vai ser da lei, no caso lá foi 60 ou foi 90 dias? 60 dias para o município regulamentar. Depois desses 60 dias com essa regulamentação, aí vai haver a cobrança. Eu sei que lei tem que ser cumprida, presidente, mas não foi uma herança muito boa da antiga gestão para os taxistas, viu? Não foi. Infelizmente, cobrando aí na classe onde mais precisa. Foi exatamente essa reunião, a princípio, foi marcada, porque eu fui convidado e fui para uma audiência com o Ministério Público, e lá ela me questionou a respeito da lei, e eu disse: doutora, nós já vimos discutindo essa lei desde o ano 2014, e nós não vamos conseguir aprovar uma lei dessa na Câmara Municipal. Eu fui sincero, claro e aberto. Nós não vamos conseguir aprovar essa lei agora, no momento social, um momento de desemprego, um momento difícil economicamente falando, que o Brasil passa. Aí ela disse: não, mas então vamos chamar todos os vereadores. Aí eu, pois não, doutor, chame. Ela chamou todos os vereadores, mas quando nós chegamos lá, ela já veio com a notícia que tinha encontrado essa lei. Já tinha lei. Que tinha encontrado essa lei em 2010. Que tinha pedido o ex-presidente, e ele não encontrou essa lei. Foi. Ela disse que já tinha pedido à Câmara, a Câmara disse que não tinha lei, porque de fato lá nós não tínhamos uma cópia dessa lei. Não sei o que foi que houve, inclusive devido a esse fato desagradável, porque eu mesmo fiquei morto de vergonha. Como é que a Câmara Municipal não tem uma lei que ela mesma aprovou? Não é? Por boa ou por ruim que seja a lei, tem que se ter nos arquivos da casa. Mesmo. Então determinei que se fosse feito um levantamento do ano 2000 até hoje, de todo o nosso arquivo legislativo. Nós temos 2 pessoas hoje fazendo todo esse levantamento, vendo o número de lei que falta, o que não falta, se as páginas estão lá, se não estão, se estão assinados, sancionados, promulgados, publicados, ou se não estão, e digitalizar todo o acervo, para que não aconteça mais isso. Temos ouvinte aqui na linha 2, Carente, ainda, será? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Marcos Gonçalves. Nosso amigo Cassiano, fique à vontade. Boa tarde, Luiz Neto. Boa tarde, meu querido, fica à vontade. Eu estou ligando só para avisar o vereador, fazendo uma boa entrevista, que eu não liguei, porque eu não consegui, que o telefone estava com problema, agora o telefone voltou normal, e eu estou ligando só para avisar esse grande vereador de Sapé, a felicidade está muito boa, estou acompanhando desde o início, parabéns, e uma boa segunda-feira para ele, a família dele, em nome de Azinado, secretário da Educação do Cuité, toda a população do Cuité está escutando nesse momento. E não é diferente, não tem um programa da Capinha FM. Só quando tem problema no telefone, não faz, mas eu só liguei para avisar ele, uma boa entrevista, uma boa semana para ele e a família dele. Um abraço a todo o Sapé. Esse dia o Sapé dá um apoio à família do Capolino do Sapé. Uma boa tarde a todos. Agradecer a participação do nosso amigo Cassiano, né, dizer ele volte sempre, a Capinha FM sempre de portas abertas. Deixa eu aproveitar e dar uma passadinha aqui, a Eliane Monteiro é lá de Sapé, viu?
ouvinte de carteirinha da Capim FM. Toda a programação, ela está sempre ligadíssima. Mandar um abraço a Eliane Monteiro, o nome dela, mandar um abraço ao pessoal lá em Sapé. O Tiago, ela por sinal está dando boa tarde a todos. O Flávio Bicicleta também, o Tiago Silva, que é aqui conselheiro tutelar, está aqui, o que foi... Aqui é só uma criação, aqui eu já disse aqui desde o início que a gente não fala uma criação aqui no programa. O Tagino Mengo também está aqui, o Agrício Ângelo, o Fábio Jerônimo da Cruz, mandar um grande abraço e também mandar aqui um abraço, o Agrício, aqui, tá bem, meu amigo Luiz Neto. Só para concluir aqui, foi exatamente, acho que foi a sua pergunta com relação à conduta dos vereadores de Rio Tinto. Não é? Como controlar o ímpeto dos colegas vereadores. Vejam só, eu tenho experiência como presidente, porque, como eu disse, eu tive aquele curso intensivo lá nos anos de 97 até 2000, que a Câmara de Vereadores, nós caçamos o prefeito 6 vezes, dentro desses 4 anos. E cada sessão de cassação dessa era o maior estresse do mundo, porque tinha os vereadores a favor do prefeito e tinha os contra. Não é? E tinha aquelas pressões de todo lado. Então, foi um curso intensivo. E lá eu aprendi que, como não se flexibiliza a ética, também não se flexibiliza a ordem. A ordem, ela não pode... É o cuidado que eu tenho e que, às vezes, até recebo reclamação de alguns colegas vereadores. O tratamento que eu dou ao vereador que me elegeu, que faz parte do meu grupo político e que me acompanha politicamente, é o mesmo tratamento que eu dou ao vereador de oposição que me critica, que critica o meu projeto político e que não me acompanha politicamente. Por quê? Porque só assim se consegue o respeito de todos os colegas. Na hora que você tem 2 pesos e 2 medidas com os colegas, eles também terão 2 pesos e 2 medidas com a sua ordem. Eu nunca tive problemas com questão de críticas, eles criticam uns aos outros, falam uns aos outros, mas eu sempre interfiro. Quando há questão do mínimo de respeito, eu interfiro. Quando chama de você, eu interfiro, porque o regimento manda chamar de Vossa Excelência, e nós temos que cumprir o regimento, certo? Começa por aí. Então, se flexibilizar a ordem, aí não se controla mais. Aí acontecem fatos dessa natureza. Porque para se chegar a um ponto desse, então houve certamente acalorados debates verbais que não foram controlados no momento correto. Se tivesse sido controlado, não teria chegado a esse ponto. Mas nesse caso dos vereadores em específico, da quebra de decoro parlamentar devido às ofensas de ambas as partes lá... Da quebra de decoro. Mas a quebra de decoro, é como eu estou lhe dizendo, elas têm que ser detectadas no primeiro momento. Na hora que quebra o decoro de lá, quebra o decoro de cá, quebra o decoro de todo lado, acabou-se o decoro. Cadê o decoro? Porque o decoro da cassação iria caçar a Câmara toda? Problema. Então tem que se pegar no primeiro. Quebrou ele, peraí, né? Tá entendendo? Mas quem pode provocar essa quebra do decoro? O suplente, não, nesse caso, ou os vereadores que estavam lá presentes? Quem é que pode... Veja só, o próprio presidente. Qualquer vereador, o próprio presidente, pode provocar quebra de decoro. Só provoca quebra de decoro quem é membro da casa. Quem está fora, suplente não, assim, né? Seria muito interesse. O decoro seria quebrado todas as sessões. Só quem está dentro. Então, só com uma falha grave que se quebra o decoro, né? Temos ouvinte aqui na linha 2. Está aí. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Pedi mais uma vez desculpa que o ouvinte, mas já dei só os ouvintes. Tem que esperar aqui a conclusão. Tem, no caso, a ponte de Inhauá. A ponte de Inhauá. E antes que você fala, como está falando aqui desse decoro... como está falando aqui de decoro e de Câmara de Vereadores, na verdade, Luiz Neto, eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando aqui. Existe, na verdade, também um vácuo, um vazio de alguns vereadores que chegaram ao Poder Executivo. Aí eu citei aqui o exemplo de Fabiano Pedro, né, lá de Lagoa de Dentro, Jair da Farmácia, é um dos poucos agora faz já, né? A Alessandra Brito, o Eduardo de Mamanguape. E aí, por conta dessa falta de decoro, dessas baixarias nas câmaras, Luiz Neto, e está sendo muito interessante, ainda volto a dizer, essa flexibilização da ética,
que você sempre está citando, Luizinho, é muito interessante, Luiz Neto, porque é um problema hoje o vereador, porque é esse passo que você diz, o camarada é um vereador que faz umas atitudes boas na Câmara e parte para o Poder Executivo. Infelizmente, está começando a fazer falta esse pessoal que chega nas câmaras para chegar ao Poder Executivo. Né? Com relação à ponte lá de Inauá. Vamos lá, com relação à ponte de Inauá, ela inclusive foi alvo de uma emenda impositiva do vereador Josa, não é isso, Josa? Nós, em Sapé, nós avançamos muito, principalmente nesse ponto da emenda impositiva. Aí você pode até me perguntar, mas Luizinho, você pretende ser prefeito e aprovou na Câmara a emenda impositiva, que é para impor ao Executivo? Eu sou vereador, né? Vai depender do povo de Deus aí se eu serei prefeito, mas enquanto eu for vereador, eu vou defender o vereador, né? Quando eu chegar a ser prefeito, se Deus permitir, aí eu vou olhar pelo lado do prefeito, não é isso? E nós avançamos lá e aprovamos o orçamento impositivo. Eu acho que isso é uma das poucas cidades do estado da Paraíba, tirando João Pessoa e Campina, que tem o orçamento impositivo, que é um valorzinho que cada vereador coloca 50% na área de saúde e outros 50% na área que ele desejar, que no caso o Poder Executivo fica obrigado a cumprir. E dividiu a Assembleia, né, Léo? A Assembleia daqui da Paraíba. Dividiu a Assembleia. Dividiu a Assembleia, tem agora o G11, G10. Está entendendo? Então, isso nós avançamos nisso e foi uma emenda impositiva do vereador Josa, que é a ponte ali de Joãozinho Pedrosa, que eu acredito que daqui final do ano ela vai estar pronta, ampliada, não é? Porque o tubo que tem lá não está dando mais conta da água. E também enlarguecida e com as cabeças feitas, né? E o prazo para fazer essas emendas justamente dentro do ano, né? Dentro do ano. Nós sabemos que quem deveria servir de exemplo, que é o Congresso Nacional e o governo federal, eles não cumprem no ano, né? Eles vão aí, sempre que tem uma votação pesada, eles liberam as emendas, e aqui são as emendas impositivas também, né? De emenda parlamentar, mas está dentro das emendas impositivas também. Verdade. É Quem está acompanhando a gente é o nosso diretor técnico da TV Câmara, o J. Alves. Dá um abraço para ele aí. Você vai falar sobre a TV Câmara. Me permita aqui dar uma palavra aqui sobre a TV Câmara. Luizinho, só aqui um instante, que tem aqui esse rapaz, que você deve conhecer. Ele estava insistindo, o Marcos Antônio. E quer dizer, o Marcos Antônio é o seguinte, agora ele fez uma colocação. As outras colocações dele eu não tinha como fazer, porque está na entrevista, ou o camarada faz uma pergunta ou faz alguma colocação com lógica. Ele estava aqui fazendo aquela crítica pela crítica, querendo ver o mar pegando fogo para comer peixe assado. E nós dizemos sempre aqui, Luizinho, que ninguém vai fazer palanque aqui na bancada do Capim Sem Censura. Infelizmente, é nosso ouvinte, nosso telespectador aqui, mas eu quero dizer isso. E agora ele fez uma colocação que dá para a gente trazer. Ele está perguntando aqui, dizendo que o Luizinho, você criou a taxa de iluminação pública para quem é do pessoal, com relação aumentando mais impostos para a população. Então, dizer ao nosso ouvinte, nosso telespectador Marcos Antônio, que agora ele fez uma colocação que a gente pode trazer em pauta. Não, claro, muito bem, muito boa esse questionamento. Vejam só, isso foi uma bandeira política da oposição de Sapé, que todas as eleições eles utilizavam essa questão dessa taxa de iluminação. Quem aprovou a taxa de iluminação e apontava o dedo para mim, certo? Na época eu era vereador. Quem mandou a taxa de iluminação para a Câmara não foi um vereador, foi um prefeito. Eu era da base de sustentação do prefeito. Eu e outros tantos vereadores que eu também não aprovei só, né? Eu era apenas o presidente e votei também na aprovação. Agora me veja só, hoje, depois desses anos todos, que eu sempre sei disso, e todos sabem, não é? Que essa questão de criar impostos e de mais impostos, ninguém suporta mais impostos no Brasil. Nós temos uma saúde precária, temos uma educação precária, e nossos impostos estão indo para onde? É por isso que eu falo aqui, conversando na Câmara com o William e com outros colegas, torço muito para essa reforma tributária, que é a reforma que vai, acredito eu, mudar a realidade dos municípios brasileiros, não é? E voltando aqui à contribuição de iluminação pública, que não é taxa de iluminação, é contribuição de iluminação pública, eu conversava com um rapaz que toda sexta ele tira o meu jogo. Eu não sou de jogar, mas ele insistia tanto comigo de jogar que eu disse, não, vamos marcar um dia por semana
para ele não estar lá todo dia, e na sexta eu jogo com você, eu jogo aí um número aleatório. Ele disse, a placa do carro tal, eu digo, bote. Porque eu não tenho essa cultura do Você jogo. nunca acertou nem rifa. Nada. Igual a mim, você está dizendo. Quando ela fala jogo comigo, eu não acertei nem rifa. Aí ele traz meu jogo e ele dizendo, aí ele chegou para mim e disse, Luizinho, eu tenho uma impressão sua muito equivocada, que você era importante, que você era isso, que você era aquilo. Eu digo, certamente era porque você não me conhecia. Aí ele disse, não, é mesmo, porque você conversa bem, você dá atenção a gente. Eu digo, dou a você e dou a todo mundo. Não é? A atenção não paga, a gente é respeito, todos somos iguais perante os olhos de Deus, e não tem por que ninguém ser mais importante do que ninguém. E ele disse, mas rapaz, todo mundo fala, o pessoal ainda fala naquela taxa de iluminação. Eu disse, veja só, você diz que eu sou importante, que eu sou rico, né? Ele disse, é. Eu disse, eu por ser rico, na sua ótica, o meu filho não estuda na escola pública, né? Ele disse, não, seu filho estuda na escola particular. Eu digo, eu não uso o serviço de saúde público, o Hospital São Andrade, porque eu tenho plano de saúde, não é? Ele disse, você tem plano de saúde. Ele afirmando, né? Aí eu disse, mas o seu filho estuda na escola pública, ele se estuda. Quando o seu filho adoece, vai para onde? Vai para o postinho ou para o Hospital São Andrade, certo? E você paga a taxa, eles pagam. Aí eu disse, eu pago também. Aí eu disse, eu pago para você. Aí ele disse, você paga para mim? Eu digo, pago. Porque na hora que eu pago e eu não usufruo dos serviços da prefeitura, está sobrando para você. Então a justiça da taxa de iluminação está aí. Nenhum imposto é bom. Ninguém suporta mais imposto. Fui eu que inventei? Não. Todo município tem. O município que não tem hoje... Agora eu acredito que é uma obrigatoriedade, né? Já você faz a parte jurídica. Eu vou falar juridicamente e historicamente o porquê da taxa aqui, vou adiantar para a gente não demorar muito. Só o município hoje que não tem, que eu vou citar só o município de Gurinhém, aqui pertinho, está sendo alvo de uma ação do Ministério Público para colocar a taxa. Por quê? Porque o próprio Ministério Público e a própria inteligência da legislação veio para aqui, para que todos pagassem pelo serviço que é prestado. A iluminação pública é um serviço prestado. É prestado pela prefeitura? Não. É prestado pela Companhia de Energia Elétrica, que no caso, na nossa, é a Energisa. Não é? A Energisa cobra. Aquela taxa não vai para a prefeitura, não. Está lá no papel de luz e vai para a Energisa. É o consumo de lá da iluminação pública. Não é? E na hora que que na ótica do meu amigo que tira o jogo do bicho, sou rico, na hora que um comércio paga, na hora que uma indústria paga, na hora que a classe média, que tem melhores condições de vida, paga, vai sobrar mais recursos para a prefeitura utilizar em saúde, em educação. A justiça da taxa está aí. E o Ministério Público defende isso em todo lugar. Nos municípios que até hoje não colocou ainda, que são pequenos municípios, que praticamente não tem zona urbana, não é? Que praticamente não contribui com a iluminação pública. Você pense hoje, um município como Sapé paga R$170 mil mês de iluminação pública Energisa. 170. Se ninguém pagasse, esse recurso ia ser tirado da saúde e da educação. Agora, no caso, ela não dá uma obrigatoriedade à prefeitura ter que repor lâmpadas? Aí a prefeitura tem essa obrigação. A questão da manutenção da iluminação é a prefeitura. Colocar lâmpada, colocar braço, reator, né? Agora, o fornecimento da energia, a Energisa cobra. Aí, por que naquele tempo... Que exatamente, usando aqui o palavreado do ouvinte, essa taxa, na verdade, também dá essa contribuição da iluminação, porque senão era mais uma obrigação para a prefeitura. Uma obrigação para a prefeitura. Que onerando mais ainda. Onerando mais ainda a prefeitura, que ia tirar da saúde e da educação. Porque ia tirar da onde? Ia tirar da saúde, do salário de ninguém não podia, né? Todo mundo já ganha basicamente salário mínimo. Então esse valor da taxa ele vai especificamente para o pagamento dessa conta de energia que o município paga todo mês. Conta de energia, claro. É para conta de energia, não é? Foi justo, foi não. Agora isso foi uma bandeira criada e que tentam até hoje. Eu acho que hoje não tentam mais não. Eu acho que hoje já esqueceram isso, já viram que essa bandeira caiu no desuso, caiu no descaso de quem nunca fez nada pelo município. Porque quando você faz, você diz o que fez. E quando você nada faz, você aponta o dedo para o outro. É assim. Em Sapé sempre foi assim.
Então, as oposições de Sapé têm o maior medo do mundo de mim. Todas as campanhas aí sempre falaram mais de mim como candidato a vereador do que propriamente do candidato a prefeito, não é? Então eu fico muito feliz em poder ser, em ter meu nome lembrado, em ser candidato a prefeito nesse ano vindouro, que é para poder eles terem o direito, eles terem a objetividade de falar agora de mim. Luizinho, está chegando já ao fim do programa. Já são 2h14. Eu vou deixar minha última pergunta, já em relação também à área política. Como você está falando de oposição, eu vou deixar a minha pergunta em relação... Já que eles vieram almoçados, né? O que eu analiso, eu vendo a política de Sapé, é o seguinte: após o falecimento, o trágico falecimento do Johnny Rocha, a oposição ficou desnorteada ali na cidade de Sapé, ficou sem rumo. E não tem aquele nome. Eu acredito que deve aparecer um nome para fazer a disputa, mas até o momento, falando a nível de hoje, não tem esse nome. Depois da morte de Johnny Rocha, eles ficaram um pouco sem rumo. Como é que você analisa essa situação política, tanto do grupo de situação como de oposição? E já que a oposição fala muito, já que você está falando agora de gestão e de candidatura, Luiz Neto, a gestão, no caso que é seu tio, a atual gestão, ajuda ou atrapalha essa sua pretensão para prefeito? Vou começar pela pergunta de Marcos. Vejam só, independente, como eu falo sempre, independente de ser tio, avô, pai, primo, cunhado, o que ajuda é a boa administração. A pessoa em si do prefeito, é como eu digo, nós temos que aprender a votar em projetos políticos e não em pessoas. A cidade é maior do que qualquer pessoa, a cidade é maior do que qualquer prefeito. Não é? Então nós temos que aprender a votar nos projetos políticos que estão dando certo. Então eu acredito que é extremamente positiva a administração hoje realizada em Sapé. Não é? Como todos falam, que eu terei o apoio do prefeito. Fico imensamente grato e isso aumenta extremamente minha responsabilidade com o município de Sapé, porque eu vou ter a responsabilidade de melhorar o que já é bom. É difícil, tem que se trabalhar muito, tem que se ter muita força de vontade para melhorar o que já está bom. Mas nós vamos melhorar. Eu acredito que terei sim o conhecimento e o discernimento para poder melhorar ainda mais a administração pública e a vida do povo de minha cidade de Sapé. E a pergunta de Luiz... Depois do falecimento, o trágico falecimento do Johnny Rocha, a oposição ficou um pouco desnorteada, ficou um pouco sem rumo. Como é que você analisa isso? Veja só, realmente o ex-presidente Johnny Rocha, ele vinha fazendo um contraponto, não é? À administração municipal, que vinha surtindo efeito. Logicamente, nós sabemos que em todas as cidades, como eu digo, toda cidade só tem dois lados. Não, ali tem três. Não, mas só fica dois. A experiência política que nós temos é que só fica dois. Essa história de terceira via... Os dois mais que vão se destacar. Pronto, essa terceira via a gente deixa para os grandes centros, esses centros que tem segundo turno, que aí sim uma terceira via faz a diferença, porque ela no segundo turno ela é o contraponto da história. Mas em municípios pequenos que não tem segundo turno, não tem terceira via. É duas vias. É oposição e situação. A oposição, todo município é assim. Que eu conheço aqui da região e do estado da Paraíba. Então, lá em Sapé, tem o governo, vem um governo equilibrado, vem um governo de 8 anos que Sapé, historicamente, nunca teve. O maior governo que Sapé teve foi o de 6 anos, de Zé Feliciano, naquele tempo que estenderam o mandato, de 82 a 88. Mas foi 6 anos, que naquele tempo não tinha reeleição. Depois do advento da reeleição em 96, nenhum prefeito de Sapé foi reeleito. Então, uma situação nova para o município, uma reeleição, o primeiro prefeito reeleito no município, está entendendo? Depois de 20 anos, que quando nós colocamos 20 anos, mais 16 do eleitor, vai para 36, então a memória fica assim mais reduzida ainda, quase metade dos eleitores de Sapé não tiveram a oportunidade de votar em quem aprovou as contas, não é? Votou agora em Roberto Feliciano. Então, como eu digo, Sapé vai avançar muito. Porque o que eu analiso em outras cidades é que sempre tem o nome do tudo bem, o prefeito, como no caso de Sapé, é o seu sucessor, que você está apontando para ser o sucessor do Roberto Feliciano, mas a oposição já começa a ter um nome, e em Sapé não está existindo esse nome
fixo que você olha e diz, não, esse aqui é o meu principal concorrente. Não tem. Até agora, pode aparecer, mas até agora não tem. Era o Johnny Rocha, mas aí, quando aconteceu o falecimento dele, cessou isso aí e a oposição ficou sem rumo. Essa foi a maneira que eu estou vendo essa situação política da cidade de Sapé atualmente. É verdade. Quando um governo vai bem, a própria oposição se fragiliza, não é? Ela primeiro se fragiliza diante do tempo, porque um governo de 8 anos, ela fragiliza qualquer oposição, porque 8 anos na oposição de um governo equilibrado, que tem as contas em dia, que paga seus salários em dia, que realiza obras, é difícil. É como vai, fala, moer água, que a gente fala moer água, fica moendo água, e não se chega a lugar nenhum, e a situação que é o governo realizando obras, porque a população não acredita mais só em discurso. Eu não acredito num projeto político só de discurso, porque a classe política está desacreditada. Então, um projeto político de realizações, de trabalho, de respeito, aí sim. Aí fica difícil para a oposição. E é o que tem acontecido com a oposição de Sapé. Está difícil para a oposição, está muito complicado para a oposição. Nesse caso, meu amigo aqui já está fechando a maleta, viu? Esse camarada, e já almoçou, viu? Ele está querendo lanche. Nesse seu grupo, Luizinho, uma amiga deu outra pergunta, como a conversa está tão boa aqui. Nesse seu grupo já tem um pretenso vice também? Não tem pretenso vice ainda, até porque um pretenso candidato sou eu, né? Aí tem um pretenso do pretenso, aí sim demais, né? Será que já estão pensando? Eu acredito que o Marcos Gonçalves está seguindo o ritmo da cidade de Capim, porque já estão achando quase tudo fechado. Não, nós não temos ainda pretenso do pretenso, só o primeiro pretenso, que sou eu. Não é? Ô Luizinho, eu quero aproveitar você que é do Ministério Público Federal. Nós recebemos aqui, você já observou, a Capim FM se tornou assim o ponto, está dizendo a Luiz Neto, está complicado, né? Parece mais que a gente é o juiz, é promotor, e aí a reclamação até de PAD, e a gente vira tudo aqui. Aqui ficou o ponto, né, da população que nos procura por essa nossa seriedade, essa nossa transparência aqui com o pessoal. Quando construíram o conjunto aqui habitacional, o conjunto Bela Vista, logo na entrada ali, foi um caos, entregaram sem força, as casas não estavam mal terminadas e muita reclamação das pessoas. Depois o pessoal receberam, concluíram e começaram a vender essas casas, né? Vender as casas aqui, gente que vendeu por 12 mil, trocou em moto mais 3 mil, trocou em carro. Recebendo essa reclamação, nós levamos o Ministério Público, é o correto, porque muita gente aqui reclama de fulano, da administração, eu digo, chega aqui vereador, faz um bocado de reclamação, eu digo, levaram o Ministério Público? Não adianta. E aí levamos o Ministério Público aqui, como era federal, foi para o Ministério Público Federal, depois o pessoal entraram em contato comigo, porque não fomos nós que fizemos a denúncia, que a gente não tem casa lá. Mas assim, já tem quanto? Vai fazer 4 anos que essas casas foram entregues, como não teve uma punição, né? E aí eu me volto a essa flexibilizar a ética, como não teve uma punição, aí foi que a coisa desandou, agora virou... Bagunçou. Agora uma vende mesmo, outro vende. Teve vários casos e mais casos. Acho que são quase 36, 40, quase já são 50 casas, porque foram mais 16 que a atual gestão entregou, já está nas 50 casas. Eu acredito que dessas 50 casas, os originais não dá 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, se tiver. O restante já foi negociado. Por sinal, aquela pessoa que recebeu, aluga também, né? Então, eu queria trazer essa colocação, e já que você levasse essa nossa reclamação, porque nós passamos por isso aqui, a Capim FM a gente fez, aquelas pessoas que fizeram essas reclamações. E o último detalhe agora, encerrando, é só essa recomendação lá do Ministério Público Federal, e no caso, essa sua flexibilização da ética com relação a Sérgio Moro, só para encerrar, para a gente entrar no âmbito mais, já que tem... O Sérgio Moro, um camarada que tem aquele... O WS não gostou muito não, viu, quando você falou... Será que o Sérgio Moro flexibilizou a ética dele? Você que entende dessa área jurídica, só para encerrar agora. Eu vou só falar que eu sou um simples servidor do Ministério Público Federal, um admirador do trabalho do Ministério Público Federal, e lhe digo, isso é um problema cultural brasileiro, não é? Essa questão, você veja só, se a pessoa recebeu lá uma casa, então é porque ela estava num programa, ela já não tinha casa, ela já não tinha onde morar, e quando recebeu a casa,
aí vendeu, trocou, deu, alugou, sei lá. Quer dizer, é aquele velho costume, aquele velho jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo. É flexibilizar a ética. Isso aí flexibilizou a ética. Citei, tá entendendo? Agora, eu gostei dessa frase. E vou lhe deixar outra frase aqui, que é um programa do Ministério Público do Estado dessa vez, que cai como uma luva aí na flexibilização da ética, que que eles estão fazendo nas escolas, que eu participei do lançamento lá em Sapé, estão fazendo todas as escolas, é um concurso de pintura, de desenho e de redação, de faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Não é? Então, quando você faz o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, então você está agindo com ética. E se você não tem ninguém vendo e você faz o errado, então você flexibilizou a ética. Não é? É aquela história, bota meu filho, bota o capacete aí que tem um guarda ali. Olha que vergonha. O capacete é para proteger a cabeça da criança, não é do guarda não, que está lá olhando. A gente foi numa pequena cidade outro dia e um amigo meu tirou sim. Disse, não, pai, não, que nada aqui, tranquilo, a cidade aqui. Não, rapaz, a gente, pelo amor de Deus, vamos passar para as novas gerações valores éticos diferentes que nós já estamos sentindo falta. Né? Vamos tentar melhorar isso aí. É muito difícil mesmo, de vez em quando já me aconteceu. Outro dia, eu moro em Rio Tinto, fui de Mamanguá para Rio Tinto, que tem essas universidades, como você sabe. Esse detalhe que eu vou contar aqui é interessante, porque com o pessoal, são os estudantes de uma universidade, devia já ter uma cultura bem melhor exatamente com relação a isso. O pessoal jovem é mais fácil do que a gente, já de uma certa idade, a turma diz até que papagaio velho não aprende a falar, mas quando você já está um papagaio velho que aprendeu desde quando era novo, não tem problema nenhum. E eu tenho no meu carro uma lixeira, entre aspas, que uma das pessoas, na internet é mais sacolinha, de brinde, que você bota ali na alavanca do carro e tal. Aí eu coloco uma outra bolsinha e é a minha lixeira. Né? E eu dando carona nesse pessoal, William, acho que uns 4 universitários entraram. A menina que entrou lá, o meu carro tem vidro elétrico, estava no ar-condicionado, que eu digo que ar-condicionado do Nordeste não é luxo, é uma necessidade. Ela chupou uma bala. Ficou feito lá tal, e ela ficou procurando como baixar o vidro do carro. Não tinha uma manivelazinha, eu notei aquela agonia dela, que era para jogar o papel fora. Isso, o que é que você está querendo? Ela disse, não, estou querendo baixar o vidro. Para quê? Para jogar esse papel. Eu disse, não, tem uma lixeira aqui. De Rio Tinto a Mamanguá, não, 6 quilômetros. Quer dizer, a conversa foi todinha por conta, todo mundo admirado, porque no meu carro tem uma lixeira. Quer dizer, veja só. É absurdo. Né? Se todos tivessem a consciência de que o mundo é nossa casa, não tem como jogar fora, não. Não tem como jogar fora. Todo mundo pega o lixo de sua casa, vai pra rua, mas a rua é sua casa também. O mundo é nossa casa. Você baixa o vidro, aí joga fora, achando que joga fora, tá no carro, a gente jogando dentro da casa. Botar o lixo numa nave espacial e mandar pro espaço, né? Só se for assim, mas fora isso, a gente tem que. Isso é questão do meio ambiente, questão de educação, questão de cultura, né? Nós dizemos que às vezes a gente, assim, quando tem a oportunidade, vai no outro país e não vê um papel no chão. Uma avenida larga, um trânsito de carro violento, e não tem um papel no chão, rapaz. Será que é porque tem gente varrendo ali distante? Não é. É porque ninguém joga o papel fora. Não, disse aqui o camarada, disse, Marco, é o seguinte, às vezes tu fica com esse negócio todo de ecologia, que aqui a gente bate muito, esgoto aqui a céu aberto, que a turma joga e tal, e aí a turma diz, não, Marco, mas aí vai dar desemprego ao gari, né? Então, não é por aí o caminho. Não, isso aí não tem lógica, não. Na verdade, não tem lógica, não. Veja só. E me permita aqui concluir falando de uma das ações mais importantes desse ano da Câmara Municipal de Sapé, que é a efetiva criação e colocação em funcionamento da nossa TV Câmara, não é? Nós estamos lá com o estúdio. Não sei se você teve a oportunidade de ontem conhecer. Eu falei que ia lhe mostrar, mas aí ficou corre. A gente não teve a oportunidade de lhe mostrar. Não é assim tão tecnologicamente igual a sua rádio aqui, mas a gente vai fazer, se Deus permitir, assim, um barulhinho lá, viu? Eu vou lá na próxima semana. Um grilo aqui nos pés do leão. Né? Eu vou lá na próxima semana, na próxima quinta-feira, na sessão que vai ter sessão na próxima quinta, só para ver isso. Nós vamos, se Deus assim permitir, criar uma grade de programação cultural, culinária, educacional, de meio ambiente, não é? De tudo assim, dos mais diversos assuntos, para poder atrair a atenção do pessoal de Sapé
que o que eu tenho notado no município de Sapé e em outros municípios também, que é exatamente a falta de programas locais que chamem a atenção do ouvinte ou do telespectador, seja de que classe for e de que idade for também. Claro que cada programa tem sua faixa etária alvo, mas seja de que lado for e de que ele sente falta de um programa local. Todo mundo está ligado nos programas nacionais, mas as pessoas querem também notícias locais, querem ver pessoas de sua cidade, conhecido seu lá, fazendo uma receita lá num programa de culinária, querem ver um professor seu dando lá alguma, sendo entrevistado sobre algum assunto sobre qual ele leciona na escola, um diretor de escola falando sobre os problemas da escola pública brasileira, não é? Temos também chamar o Ministério Público para falar sobre a questão da ética, né, nas mais diversos setores do serviço público, que quando nós falamos de ética, não é só a ética na política, não. A ética como um todo, porque a mídia, você faz parte da mídia também, mas a mídia só gosta de falar da falta de ética do político. Mas nós sabemos que a falta de ética é um problema nacional, não é? E eu digo sempre aqui, vai ser os radialistas que vão acabar com o radialista, advogado é quem acaba com o advogado, juiz é quem acaba com o juiz. Isso aí Tá entendendo? Então, a falta de ética está em todo lugar. A Lava Jato, voltando aqui à pergunta do Moro, né? A Lava Jato foi um ponto, um divisor de águas, na minha ótica, com relação à corrupção no Brasil. A corrupção vinha institucionalizada e sistematizada de uma forma avassaladora. Vinha consumindo aí boa parte dos recursos públicos desviados, né? Então, a Lava Jato veio colocar um freio nisso aí, veio chamar a atenção da opinião pública brasileira, que esse chamamento de atenção, esse choque de realidade, que todo mundo era certo de que faria o errado e que aquilo não seria punido. E hoje nós vemos presidente da nação preso, ex-deputados, ex-senadores, as mais altas autoridades do Brasil. Rio de Janeiro, quatro governadores. Ex-governadores, quer dizer, então, o Brasil está mudando, graças a Deus está mudando, não é? Mostrando que ninguém está fora do alcance da lei. Isso é extremamente importante. Extremamente importante, porque o que se tinha no Brasil é que a lei não se alcançaria governadores, a lei não se alcançaria presidentes, a lei não se alcançaria deputados, e até o povo da nossa cidade mesmo pensava que a lei não alcançava o vereador. Né? Se está alcançando lá o presidente da República, então o vereador, rapaz, o menorzinho lá na fila. Então, eu acho que o Moro fez um grande trabalho pelo Brasil, não é? Essa questão dessa... Essa minha colocação não foi do que eu trabalho também, concordo? Não, estou falando hoje depois do pós-Lava Jato, né? O Vaza Jato. O Vaza Jato, nós estamos discutindo o Vaza Jato, mas como eles já falam lá de cima. Veja só. Primeiro, essas provas foram obtidas como? Ninguém até agora confirmou. Esses áudios que têm sido vazados aí como sendo de Dallagnol, do procurador Dallagnol, como sendo do ex-juiz Moro, como sendo desse ou daquela autoridade, nenhuma dessas autoridades que tivesse usado, elas disseram, não, realmente isso aí foi eu que disse. Mas não desmentiram também, né? Não, elas ficou como verdade. Não. Ela disse não. Teve uma juíza, por sinal, agora que se desculpou porque naquele vazamento de uma das mensagens, eles galhofando da morte essa daí confirmou. Então. Né? Mas vamos lá. Olha, é como querer tapar sol com peneira. Trabalha ali diariamente, diuturnamente, o juiz e o promotor, o juiz e o promotor, o juiz e o promotor. Eles não conversam sobre os processos? Que é isso? Eles não conversam sobre os processos? Claro que conversam. Agora, daí, se essa conversa decorreu uma decisão do que estava fora dos autos, juridicamente falando, o juiz só pode julgar pelo que está nos autos. Nos autos no processo. Se a decisão dele fugiu do que está no processo, ele pode conversar 10 anos com o promotor. Se ele julgou conforme está no processo, aí não houve falta de ética.
né? Para mim, tem que falar que existe também as questões dos tribunais superiores, não é só a decisão de um juiz, né? Que confirmaram, né? Confirmaram. Mas peraí, viu, mano? Aí você está querendo se embora, que não vai não. Tudo bem que foi uma decisão dos tribunais, só que os tribunais superiores depois, vamos dizer assim, da maracutaia, está analisando documentos pensando que eram documentos que não conseguiram ilicitamente, ou seja, com combinação, com carta marcada, aí é diferente. Não, então, aí, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Só para encerrar, que eu sei que você está querendo aqui, agora isso aqui eu não posso deixar também, porque é uma coisa coerente. A proprietária do terreno de Inhauá, e aí, meu amigo, é de Jane Duarte, eu não sei quem é, de Jane Duarte, ela disse que o terreno está todo documentado, só falta o prefeito pagar. Aqui eu tenho certeza, vou encerrar agora. Então, pronto. Só falei porque falou desse do terreno. Então vejam só, vamos cobrar do prefeito aí o que é que está faltando. Se é o dinheiro para pagar, né? Porque falou um acordo com relação a valor, né? Vamos saber o que é que está travando aí a questão. Tem feito essa colocação. Só para isso. Muito bem. Não, então só aqui. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Luiz Neto. De lá para cá agora. Deixar o presidente à vontade para fazer suas considerações finais. Eu só tenho aqui agradecer o espaço aí da Capim FM, que tem uma audiência aí em grande parte do município de Sapé, né, principalmente aqui na zona rural em Inhauá, Souza, Carnaúba, Lagoa do Félix, Sapucaia, Miriri, Pacatuba, acho que pega ainda, não pega Pacatuba, Usina Santa Helena, ali, boa tem uma parte. cidadezinha aqui, aqui perto de Miriri, tem até um Miriri que fala trabalhar muito. Lá em Lagoa do Ferro tem seu Deda Jarambeiro. Demais, que já foi presidente. Seu Deda é ouvinte nosso de carteirinha. Lá desde 96 que a gente caminha junto, não é? Tem passado aí por Foi ex-presidente do sindicato, por sinal. Da associação. Da associação. Nós fundamos a associação lá, teve uma grande atividade, tem passado por alguns problemas de saúde aí na família, né? O filho dele, Edson, sofreu um acidente e ele vem com essa luta. A saúde dele também, de vez em quando prega uma peça nele, mas deixa meu abraço aqui para Deda, viu? E agradecer aqui o espaço cedido, esse bate-papo livre, leve e solto, né? Isso é que é bom, respondendo a todas as questões, né? Porque eu acho que pensavam, se falar na taxa, ele não fala. Falamos e falo claramente e objetivamente, não é? Porque nós, como pessoas públicas, nós temos que responder os fake news, claro. Isso é fake news, é de quem não tem o que dizer o que fez, teve a oportunidade de ser prefeito, não fez nada pelo município, quer dizer, fez negativamente, causando graves danos, graves problemas ao município, e para não dizer o que deixou de fazer, aí aponta o dedo para o outro, né? Aí fica difícil, mas só mais uma vez agradecer aqui a Marcos, a Luiz, ao William Santos, a nossa Caríntia, nossa diretora, produtora e sonoplasta. Produtora e sonoplasta, é multifuncional, viu? E agradecer a todos os ouvintes aqui da Capim FM, de quem me acompanha aqui pelo Instagram. Obrigado pela atenção e sempre estarei à disposição na Câmara Municipal para todos que quiserem questionar sobre algum assunto com relação a administrativo e político do nosso município de Sapé. Muito obrigado a todos. Encerra, Luiz Neto, que o meu amigo William está aqui apertando a gente. Isso é porque almoçou, né, Marcos Gonçalves? É verdade. Mas ele sabe disso, ele já participou, é a segunda. O cara almoça de 11 horas da manhã para vir para cá. E na verdade, ele aqui já tem a cadeira reservada aqui na mesa redonda, né? Então, você tem que terminar logo essa construção aqui da rádio para ter aqui a nossa cozinha aqui, né? Ter o almoço. Aí a gente fica até 6 horas, amigo. Não tem problema nenhum, viu? Marcos, um abraço para você, um abraço, Luiz, presidente Luizinho, a todos que acompanharam a entrevista com o presidente, o vereador Josas de Inhauá, mandar um abraço também aos amigos aí em Inhauá, que acompanharam essa entrevista, como eu já falei em outro momento, né? Tive várias oportunidades de estar em Inhauá, jogando lá pelo time de Lagoa do Félix, abraçar o nosso amigo Deda, que eu conheço, gente boa demais. Eu joguei durante muito tempo, joguei bola no Sociedade, a gente sempre ia lá para Inhauá, jogar lá quando não era o Fluminense, era contra o Flamengo, lá em Inhauá. E aí eu quero mandar o meu abraço a todos e agradecer mais uma vez a você, Marcos, pelo convite de estar aqui no programa Mesa Redonda, e a todos os ouvintes da Capim, em especial ao povo aqui da cidade de Capim. Meu abraço, meu carinho, meu respeito a vocês. Boa tarde, bom final de semana para todos nós.
abraçar todos aqui que participaram aqui, que acompanharam o presidente, abraçar o presidente pela entrevista, abraçar ao ouvinte que está no rádio, nas plataformas digitais, sempre agradecer o carinho da audiência comigo, com o Marcos Gonçalves, com o Williams e todos que participam aqui do programa. Aí voltaremos, Marcos Gonçalves, na próxima segunda-feira com o mesmo objetivo, defendendo a população e indo para cima daquele político que não quer compactuar com a vontade do povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizer que, na verdade, hoje fica prorroga porque foi, como ele disse, livre, leve e solto. Então, foi um bate-papo, a gente chama de entrevistas, mas bem tranquilo. Nós só temos que agradecer aí pela aceitação do convite, o Luizinho, e como nós falamos sempre aqui, na nossa bancada, nós não temos muito essa história de fazer uma pauta, né? O Luizinho que foi entrevistado hoje, porque às vezes, Luiz Neto, algumas pessoas não fazem uma pauta, a pergunta a 1, a 2, aí quando o entrevistado responde a 2, não seria para ser a terceira, como aqui acontece. Aí você não faz porque foi uma pauta, a coisa meio engessada. Nós só temos que agradecer mesmo o convite que nós fizemos e a aceitação do Luizinho. Foi um convite ontem e hoje ele já está aqui marcando presença. Dá uma boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, desejar um bom final de semana e dizer que na próxima segunda-feira, no Encontro dos Ponteiros, nós estaremos de volta com mais um jornalístico Capim Sem Censura, aqui pela sua Capim FM 107,9, a voz da princesa. Você acabou de ouvir o seu programa diário.